Sejam bem-vindos à revista Fórum. Eu sou Carlito Neto, historiador e cientista político. E hoje a gente está aqui para falar sobre a cara de pau do Romeu Zema, do União Brasil e do PP, o partido do Ciro Nogueira, aquele senador da República, que até este momento, em 2025, já gastou mais de 170 mil reais do meu dinheiro e do seu dinheiro com querosene de aviação. Você não entendeu errado, não. Enquanto a maioria dos deputados e senadores do Brasil viajam de avião, em avião de carreira, como a gente chama, né? Naquele avião tradicional, que você vai para o aeroporto, faz ali a parte do check-in, embarque, senta ali nas suas poltronas com os outros passageiros, desembarca, vai pegar bagagem. O Ciro Nogueira usa o meu dinheiro e o seu dinheiro para pagar querosene de aviação para viajar de jatinho, tá? Esse é o cara que quer ajudar, segundo ele, a reduzir os custos que o Brasil tem tido, a reduzir o peso ali do servidor. E aí o Partido dos Trabalhadores publicou um vídeo que para mim foi muito bem elaborado, inclusive, que traz ali o que a gente está vivendo agora, né? Que é uma luta de classes que sempre existiu, mas que ficou cada vez mais evidente, mostrando aqui, por exemplo, que essa queda do IOF proposta ali pelo Congresso Nacional, diferente do que o senador que viaja de jatinho disse, que é o brasileiro não aguenta mais imposto, não era para cobrar o imposto do tio que vende o pastel na esquina, da tia que vende o café na esquina, do professor, da professora, do zelador, da zeladora, do gari. O IOF seria cobrado, como diz inclusive a peça publicitária muito bem feita do Partido dos Trabalhadores, de banqueiros, bilionários e bets. Não era como acontece hoje, por exemplo, que o Congresso Nacional quer que seja cobrado. O Brasil, neste momento, está tendo uma guerra ali, entre aspas, onde o governo brasileiro, através da figura do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a bancada do Partido dos Trabalhadores, junto com a bancada de outros parlamentares da esquerda, querem aprovar o que o Partido dos Trabalhadores chamou de Imposto BBB, bancos, bets e bilionários. O que o Congresso Nacional quer é manter o imposto PPP, que é o imposto cobrado de preto, pobre e periférico. É esta a realidade. E é o que aconteceu. O Partido dos Trabalhadores divulgou esse material, o vídeo viralizou bastante, né, onde mostra ali, inclusive, o peso que são os impostos nas costas do povo no geral, enquanto, por exemplo, o 1% da população, que inclui ali, por exemplo, o próprio Ciro Nogueira e outros tantos parlamentares, o Romeu Zema, por exemplo, paga muito pouco imposto. Só para vocês terem noção, por exemplo, aqui no Brasil, em média, um professor e um gari, por exemplo, dependendo da região que trabalha, paga aproximadamente 27,5% de imposto de renda. Enquanto pessoas como o Romeu Zema e o Ciro Nogueira e o velho da van pagam aproximadamente ali 2,5%. Não chega nem a 3%, dependendo do cálculo médio ali, de acordo com a divulgação feita pelo ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, nosso ministro da Economia. E aí o Partido dos Trabalhadores divulgou esse material nas redes sociais. O União Brasil e o PP, né, partidos inclusive estes dois que são campeões em gastos ali, só para vocês terem noção, por exemplo, o PP, incluindo apenas o gasto do Ciro Nogueira com combustível de aviação e os gastos do Arthur Lira em 3 passagens executivas, dá mais de 340 mil reais. 2 parlamentares, 2 só, tá? Parlamentares de um mesmo partido, um na Câmara e um no Senado, até o momento, um só com combustível de avião para poder abastecer jatinho e outro só em 3 passagens prêmio, como é que chama a passagem, meu Deus? É prêmio executivo e prêmio business class, né? Que é a passagem que o Arthur Lira utiliza. Ele fez uma viagem de Tóquio para Londres, de Londres para o Brasil, em classe executiva, a passagem foi 91 mil reais que ele pediu de reembolso. E fez uma viagem agora em maio para participar daquele evento do João Dória lá nos Estados Unidos, o LEAD, e pagou 67 mil reais em passagem de avião na classe executiva e a Premium Business, porque ele não viaja, evidentemente, na classe econômica, porque isso é coisa de pobre, né? Primeiro que pobre, no interesse desse povo, não viaja de avião. Mas quando viaja, ele não pode se misturar com o pobre, afinal, ele não é alguém do povo. E aí o Romeu Zema lançou um vídeo ali, onde diz, inclusive, que o brasileiro realmente paga muito imposto, banca a janja, tá tendo de custear o roubo do INSS,
e o IOF. Lembrando que a primeira-dama do Brasil não gera custo, como ele está alegando ali, como se fosse um prejuízo para o Estado. Primeiro ponto. Segundo, o roubo do INSS aconteceu na gestão do governo Bolsonaro e foi desmascarado agora. Por isso, inclusive, que a Polícia Federal está investigando o envolvimento do Sérgio Moro, do Onyx Lorenzoni e de um outro parlamentar ligado ao PP, se não me falha a memória, que é o partido, inclusive, do próprio Ciro Nogueira. Aí o Romeu Zema e o IOF, como a gente sabe, é o tributo que seria cobrado de bilionários, banqueiros e bet. Não é da merendeira, não é do gari, não é do professor, não é da professora, não é do mecânico, tá? Isso fica bem claro para vocês aqui. O IOF seria cobrado do 1% da população para beneficiar os 99% da população. E como o próprio Ciro Nogueira, o Romeu Zema fazem parte desse 1%, eles foram contra. E aí o Romeu Zema coloca aqui na lista, né, que o governo brasileiro tem gerado muitos impostos contra o povo, que tem atuado contra o povo, que isso e que aquilo. E eu decidi trazer aqui, por exemplo, um feito fantástico do Romeu Zema, tá? O Romeu Zema que inclusive procurou o ministro Fernando Haddad para que o ministro Fernando Haddad perdoasse ou desse um desconto, ou refinanciasse ou parcelasse a dívida que o Estado de Minas Gerais, que é gerido pelo partido do Romeu Zema e pelo Romeu Zema, né, o Partido Novo, tem uma dívida com o governo federal de 156 bilhões de reais. Dívida essa, inclusive, que disparou na gestão do Romeu Zema. Romeu Zema, que aumentou o salário dele em 2023 em 300%. Tudo isso, evidentemente, porque ele pensa no povo, está preocupado com o povo e supostamente quer ali, né, que o povo custeie ali com certeza uma vida melhor, mas não para si, para o próprio Romeu Zema. E aí o Haddad tinha encontrado o Romeu Zema tinha pedido encontro com o Haddad no ano passado para poder o Haddad ver ali se poderia perdoar parte da dívida de Minas Gerais. O Haddad disse que não, que ele não ia pagar o calote, por exemplo, que o Bolsonaro deu nele, que ele que teria pagar a dívida que ele tem com o Estado brasileiro. E aí, se você deve estar nesse momento achando que isso tudo já é um absurdo, calma. A gente está falando de governador de direita, hipócrita e oportunista. Além de ter aumentado o próprio salário em 300%, de ter gerado ali, de ter deixado a dívida do seu Estado disparar ao passo de implorar ao governo federal perdão da dívida, que hoje é em torno de 156 bilhões de reais, o Romeu Zema decidiu que era uma boa ideia sancionar um projeto de lei que muda ali a cobrança de imposto de renda, ou melhor, de IPVA, de locadoras em caso de revenda de veículos, como ele fez, por exemplo, ali com um amiguinho dele, dono da Localiza, o Salim Matar. Sabe quanto o Estado de Minas Gerais perdeu em arrecadação para que os amigos do Romeu Zema, o seu Salim Matar, fosse beneficiado? Você está sentado aí? 1 bilhão de reais. Você não entendeu errado não, é com B mesmo. 1 bilhão de reais. O Estado de Minas Gerais, que já deve 156 bilhões de reais à União, vai deixar de arrecadar ou deixou de arrecadar para poder aprovar um projeto em que a Localiza do senhor Salim Matar, que fez parte do governo Bolsonaro, inclusive, por um período, né? Junto ali com Paulo Guedes, ou melhor, Paulo Guedes, perdão. Vai deixar de arrecadar, deixou de arrecadar no estado de Minas Gerais. É este tipo de gente, por exemplo, que está falando que o governo precisa ter responsabilidade. O governo que tem batido recordes na queda do desemprego, o governo que tem batido recordes no número de pessoas trabalhando com carteira assinada, o governo que permitiu o aumento da renda per capita do brasileiro, o governo que tem melhorado a vida dos brasileiros e o governo que voltou a investir em educação, saúde, bem-estar social e moradia. E aí vem o cara de pau do Romeu Zema, que fez tudo isso aqui que a gente está citando para você, dizer que o problema do Brasil é o roubo do INSS do governo Lula. Lembrando, o roubo do INSS aconteceu no governo Bolsonaro e foi descoberto no governo do presidente Lula. Então, meus amigos, o que o vídeo muito bem feito do Partido dos Trabalhadores mostra é que a gente está vivendo uma guerra que é histórica, né, mas que agora tem ficado cada vez mais evidente, uma luta de classes, onde gente como o Romeu Zema, que é o 1% da população brasileira, o pessoal que está ali na casa dos milhões e dos bilhões, amassa, massacra, pisa, sapateia os outros 99% da população
que é obrigada a manter luxos, como por exemplo, do salário do Romeu Zema, que é obrigada a manter luxos, por exemplo, como a isenção da cobrança do IPVA de cargos ligados ali à empresa dos amigos do Romeu Zema, que são donos de locadora. São as pessoas que são obrigadas a pagar para que o Arthur Lira passeie de primeira classe, executiva prêmio, bus, super top aí, por exemplo, cerca de 170 mil reais, e é o mesmo brasileiro que tem de pagar 180 mil reais de combustível de aviação para bancar os passeios de jatinho do Ciro Nogueira. Você entendeu o nível do que a gente está falando? Você entendeu? O mesmo cara que disse que o governo está gastando demais, deu 1 bilhão de isenção, por exemplo, para locadoras. O mesmo cara que disse que o governo está gastando demais, está gastando 180 mil reais por mês com combustível de avião, sendo que ele poderia pegar um avião normal, um voo com passagem aérea. Nem o Flávio Bolsonaro tem a coragem de gastar o que o Ciro Nogueira gasta. Nem o Hugo Mota tem coragem de gastar com avião o que o Arthur Lira gasta. Mas é essa trupe que representa o mercado financeiro. Basta lembrar como é que a Daniela Marques, né, a mafiosa da Faria Lima, se referiu ao nosso amigo Davi e ao nosso amigo Arthur, falando diretamente para o amigo deles também, o senhor Ciro Nogueira, que a gente até carinhosamente apelidou de Ciro Nogueira, porque para estar envolvido com tanta situação fedorenta, né, e complicada como isso, só sendo uma pessoa muito nojenta mesmo e cara de pau, para atacar o povo, para enganar o povo e para dizer na cara do povo que ele é otário, porque é isso que o Ciro Nogueira tá fazendo, é isso que o Hugo Mota tá fazendo, é isso que o Davi Alcolumbre tá fazendo e é isso que o playboy que governa Minas Gerais está fazendo também, tá bom? Se você tá revoltado assim como eu, se manifesta nas redes sociais, já chega. Essa coja não tem mais vergonha de deixar claro que eles odeiam pobre. Neste momento a gente está lutando para existir realmente, porque o 1% que é bancado pelos 99% quer nos destruir e a gente não vai deixar. Deixe seu comentário aqui, compartilhe esse vídeo, se inscreva no nosso canal, porque para tristeza do Zema, ó, o Brasil é dos brasileiros. Grande abraço e até a nossa próxima análise. Tchau!